Êxodo, capítulo 17, está assim na palavra de Deus. Versículo 1. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandado do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então, contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendais comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: amém. Podeis assentar? Glória a Deus. Esse capítulo, eu vou explicar todo o capítulo 17 e depois nós vamos para a parte da aplicação, ok? Vamos nós. Aqui, nós temos dos versículos 1 até o versículo 7, nós temos o povo de Israel murmurando contra Moisés, porque eles atravessaram o deserto. Eles aqui estavam no início, do deserto. E o povo sentiu sede, não tinha água para beber, e eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar, viu, Daniel? Eles começaram a reclamar. E de sede, murmurar. Aí Moisés, ele se sente tão pressionado que ele fala com Deus: Senhor, eles vão me apedrejar. Eles começaram, irmão Nilton, a pressionar. E Deus fala com Moisés: Moisés, toca na rocha, fere a rocha, e vai sair água. E Moisés vai e toca na rocha, e sai água da rocha. E o povo então sacia ali a sua sede. Quando eles saíram dali, vale a pena também lembrar que essa questão do povo reclamar com sede acontece duas vezes na peregrinação. A primeira vez é aqui, quando eles estão saindo do Egito, se deparam diante de uma rocha a primeira vez. 40 anos depois, agora já é uma outra geração, o pessoal havia morrido no deserto. Agora, quando ele está próximo à terra prometida, agora ele já chega numa cidade chamada Cádiz. Quando ele chega ali naquela cidade, Cádiz Barneia, se eu memória não me trai, ele chega ali, e aí o povo reclama outra vez. E aí Deus fala para Moisés ferir a rocha, tocar na rocha, falar a rocha. E aí Moisés fica nervoso. E Moisés não santifica o povo. E agora aí Moisés acaba, como Moisés não obedece a Deus e não santifica o povo, Moisés acaba pecando, e por causa disso ele não entra na terra prometida. Mas essa questão de ferir a rocha acontece duas vezes. Mais na frente eu posso até explicar aos irmãos, ou eu posso fazê-lo logo agora, porque do versículo 8, estamos no capítulo 17, versículo 8 até o versículo 16, é a batalha contra os amalequitas, ok? Então nós temos aqui dois assuntos no capítulo 17. O primeiro, o assunto da rocha, que o povo está com sede, e Moisés toca na rocha e sai água, e o povo se alimenta da água. E depois nós temos a batalha contra os amalequitas. Então nesse capítulo fica muito evidente o trabalho de equipes, em conjunto. E o tema da nossa reflexão bíblica nesta noite é a força da equipe na travessia do deserto. Significa que ninguém vai conseguir atravessar um deserto sozinho. Nós, a igreja, estamos atravessando o deserto do mundo. Nós vamos precisar uns dos outros para chegar lá. Às vezes, irmã Maria Natal, irmã Maria Helena,
querido irmão Hércules, todos os irmãos que estão aqui, Missilene. Às vezes, irmã Joana, a gente pede um culto na nossa casa. E às vezes a pessoa olha, não é minha amiga, não é assim comigo, não é do meu grupinho, não é da equipe dos professores, não é dos obreiros, não é dos obreiros, se fosse dos obreiros até que eu ia. Não é, quem é aquela irmã mesmo? Não sei nem o nome dela, acho que eu estou lembrado dela. Não vou não, porque, não vou, não conhece. Então, não ajuda a companheira, amiga, irmã, a atravessar o deserto. Irmão, se a pessoa está pedindo um culto na casa dela, ela está precisando de ajuda para atravessar o deserto. E às vezes, nós não nos esforçamos, porque, irmão, a vida hoje é corrida aqui para todo mundo. Ninguém tem dia de folga, não. Se a gente não se esforçar, a gente não faz nada. E nós somos uma equipe. A igreja é um. Tanto é que a Bíblia chama a igreja de quê? Corpo de Cristo. Sim ou não? Então nós precisamos nos esforçar, porque a nossa recompensa vem de quem? Do Senhor. Aqui, a Bíblia diz assim, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrarei no reino do céu. Sabe o que é exceder dos escribas e fariseus? Sabe o que é isso? É eu ir no culto na casa de uma irmã que eu não conheço, que não tenho afinidade com ela. Porque a irmã que eu tenho afinidade, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação, é minha amiga. Eu não estou indo nem por Jesus. Eu não estou indo nem pela obra, eu estou indo pela amizade. Entendeu, irmão Nilton? É isso, irmão. Só que a gente tem que fazer mais do que isso, porque há um Deus lá no céu que está vendo o nosso esforço, irmã Eliane, está vendo o presbítero Jonas, a nossa dedicação, está vendo tudo. E ele vai nos compensar. Eis que cedo vem, disse o Senhor em Apocalipse 22:12. O meu galardão está comigo, guardado, disse o Senhor, para dar a cada um, viu, Ian? A cada um, a cada um, é individual, cada um segundo suas obras. Está vendo? É desse jeito. Então, a pergunta que não quer calar é: como descobrir, como desfrutar dessa força da equipe? Quais são os segredos para sermos uma equipe que uma ajuda o outro, recobra força para atravessar o deserto? Antes de eu responder, eu queria compartilhar convosco um pouco sobre essa questão de tocar na rocha. Realmente, tem uma linha teológica que diz que Deus mandou Moisés falar com a rocha, e Moisés feriu a rocha, machucou a rocha. Por isso ele não entrou. Só que essa fala, né, isso é uma interpretação. Ao ler as Escrituras, a gente não chega a essa conclusão. Não chega a essa conclusão. Sabe por quê? Você tá vendo aqui, a palavra hebraica ferir, tocar, ela é usada, né, porque as pessoas constroem teologia usando português. Então aqui, quando Deus foi falar com Moisés, para ele tocar nas águas, foi ferir as águas. E aqui, tanto é que aqui no texto, usa essa palavra. Dá uma olhadinha comigo, fazendo um favor. Versículo 5. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, toma na mão a tua vara, com que feristes o rio. Que rio que ele está falando aqui? O Mar Vermelho. Feristes. A palavra tocar, ferir, ela é sinônima. Não quer dizer bater.
Não é bater. Ah, bateu com raiva. Onde está na Bíblia isso que bateu com raiva? Isso é uma interpretação. Agora, a Bíblia diz outra coisa. Vamos olhar os textos que falam disso? Vamos para Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Versículo 2. Números, capítulo 20, versículo 2. Não havia água na congregação. Então se congregaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e falaram, dizendo: antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto? Isso aqui 40 anos depois, tá? Para que morramos ali, nós e nossos animais. Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar? Ora, olha o versículo 7. O versículo 7. O Senhor falou a Moisés dizendo: quem falou? O Senhor. Toma a vara, ajunta a congregação, tu e teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. E assim lhe tirarás a água da rocha e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, com que lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e seus animais. Agora, olha o versículo 12. Aqui Deus vai explicar. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto te mandei que falaste da rocha, mas você bateu na rocha, feriu a rocha. É isso que está aí? Não, não é isso. Ó. Pô, agora Deus é que está falando. Porquanto não me crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso o quê? Porque não santificastes. Porque não crestes em mim. Não é porque feriu, não é que bateu na rocha. O texto é claro. O texto bíblico é muito claro. Deus falando: porque você não creu em mim, porque você não santificou o povo, os filhos de Israel, por isso não metereis a congregação na terra que eles têm dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Agora, vamos a outro texto. Números capítulo 27, versículo 12. Números capítulo 27, versículo 12. Em cima do versículo 12 está escrito: a morte, Deus anuncia a morte de Moisés. Capítulo 27 e o versículo 12 até o 14. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte, Abarim, e vê a terra que tem dado aos filhos de Israel. E havendo visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto rebeldes fostes no deserto de Sim, na contenda da congregação, ao meu mandado de quê? De falar a rocha. É isso que está aí? De santificar nas águas diante dos seus olhos. Não é de bater, tá vendo aí? Então você não vai entrar, porque você não santificou o povo, do jeito que está lá atrás. Certo? Agora, ainda Deuteronômio, capítulo 4 e o versículo 21.
Deuteronômio 4, versículo 21. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno. Também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra que o Senhor, teu Deus, te dará por herança, porque eu nesta terra morrerei, e não passarei o Jordão, porém vós passareis e possuireis aquela terra. Ok. Tá vendo? Então, não tem um texto bíblico dizendo que a rocha a rocha realmente é Cristo. O fato de Moisés, o fato de a rocha representar Cristo, dele ter ferido a rocha 2 vezes, né, com raiva do povo, vamos assim dizer, se é que vamos interpretar que Moisés estava com raiva, devemos dizer que ele não santificou o povo pela raiva, que ele foi rebelde à voz do Senhor, não fazendo do jeito que Deus mandou. Ele não entrou porque ele não obedeceu a Deus, porque ele não fez o que Deus fez, e não porque ele feriu a rocha representava Cristo, agora como se ele estivesse batendo em Cristo, e Cristo se deu, ai que dor, e aí, não. Essa interpretação, os irmãos irão ver em rodapé de Bíblia, vários pastores explicando isso dessa forma, porém eu tenho muita dificuldade de acreditar nisso, porque quando eu leio o texto bíblico, não é essa a informação que o texto me dá. Os irmãos compreendem o que eu estou falando? O texto é claro em dizer que Moisés não entrou na terra porque não santificou o povo, porque foi rebelde ao Senhor, porque não obedeceu o Senhor. Aí sim, não entrou porque não obedeceu o Senhor, mas não foi porque ele deu uma pancada de força na rocha. A palavra ferir e tocar, ela é sinônima no hebraico. Tocar nas águas, tocar na rocha, é ferir. Não é machucar a rocha, como alguém pensa em português. Não é isso. Ok? Muito bem. Isto posto, vamos aqui para a parte prática do nosso texto de Êxodo, capítulo 17. Bom, como eu disse, nos versículos 1 até o versículo 7, acontece esse episódio, irmão Gediel. Aqui eu disse, não sei se o irmão havia chegado, mas eu disse aos irmãos que Moisés toca na rocha e sai água durante 2 vezes. A primeira vez é na saída. Eles saíram, eles chegaram diante, no deserto de Sim, né? Acamparam na cidade chamada Refidim, logo no início ali, próximo ao Egito, em frente ao Monte Sinai. Quando eles saíram ali, eles agora encontraram com uma rocha. E Moisés, o povo murmurou, Moisés tocou na rocha, dela saiu água e eles seguiram em frente. 40 anos depois, aquela geração já havia morrido, a geração que saiu do Egito praticamente, e agora então eles estão uma nova geração, e eles se deparam diante de outra rocha, que agora é diante de Cades Barneia, e agora eles reclamam outra vez, aí já é a segunda vez, e nessa segunda vez, aí então Moisés é que falha, e ele não entra na terra por causa disso, ok? Então essas 2 vezes ele encontra, ok? Muito bem. Então, irmãos, o nosso tema é a força da equipe na travessia do deserto. Que segredos tem esse? Nós aqui estamos atravessando, irmã Solange, esse deserto. E nós precisamos de andar em equipe, como eu estava dizendo. E quais são os segredos? Primeiro segredinho, a necessidade de Deus fazer parte da equipe. Para atravessar o deserto, Deus é o nosso parceiro. E Deus sempre, do povo de Deus, Deus sempre foi o maior parceiro do povo de Deus. Em Marcos, capítulo 16, e o versículo 20, diz assim, os discípulos, e tendo eles partido, pegaram por toda parte, cooperando com eles, o Senhor Jesus, fazendo sinais, maravilhas. Então, quem era o parceiro? O Senhor Jesus. Então, Deus precisa ser o nosso parceiro nessa jornada.
Mas aqui, Samela, sabe por quê que tem gente que não coloca Deus como parceiro? Porque faz ultrapassas, faz coisa errada na travessia. Então como é que se Deus vê? Não, isso aí não, é pra você, isso aí não. Você vai fazer? Não, peraí. Você me quer como parceiro na obra? Mas não, eu posso ir com você. Mas tem que ser da mesma forma, da minha forma. Você está querendo fazer coisa errada aí, rapaz. Assim não pode. Entendeu, João Vitor? Assim não pode. Então, Deus, e pastor, onde é que está isso? Dá uma olhada no versículo 4. Versículo 4. Êxodo 17, versículo 4. Clamou o Senhor a Moisés, dizendo: que farei este povo? Note, o povo chegou diante daquela pedra. Não havia água, era deserto. O povo com muita sede, os animais também. E eles se viram em aperto. E agora? Chegaram para Moisés. Moisés sentiu tanta pressão que ele chegou a dizer: vão me apedrejar. Quer ver? Olha o versículo 4 aí, ó. Clamou o Senhor a Moisés, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então Moisés se viu no sufoco, e ele vai a quem? Ao Senhor, seu principal parceiro. Escuta, Deus é o teu parceiro no trabalho, Deus é teu companheiro na escola, Deus é o teu companheiro no dia a dia, Deus está com você, Ele é o teu parceiro, teu homem. Nas viagens, Ele está com você. Quando liga o rádio, Ele continua no banco, dentro do carro. Quando eu acesso a internet, Deus, será que Deus pode estar ali junto comigo por causa dos programas que eu acesso, que eu vejo? Será? Né? Então Deus precisa ser o parceiro na nossa equipe. Irmão, ter Deus conosco é a melhor coisa. Aleluia! Tem uma coisa, não quer dizer que quando Deus está com a gente, viu, Diácono Gilberto? Nessa equipe, não quer dizer que a gente não peque, irmã Joana. Ele está presente, mas se você pecar, você fala: oh Senhor, me perdoa, não vai embora não, continua comigo, eu preciso do Senhor. Depois, sabe por que é importante Deus? Porque há problemas, nós nos deparamos com problemas, com situações que outros parceiros, outras pessoas da equipe não vão conseguir. Querido irmão Adilson, nos ajudar. Não tinha água, só pedra. Quem é que ia ter a ideia de tocar na rocha e ia fazer da rocha sair água? Quem? Tinha que ser um parceiro poderoso. E Deus é. Então Deus ele não sabia o que fazer. Versículo 5. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, ó, passa na frente do povo. Aos detalhes. Toma contigo alguns dos anciãos. Toma contigo alguns dos anciãos. Agora veja. Isso aqui Deus mostra a necessidade de equipes humanas. Meu negócio é assim, ó. Meu negócio é com Deus. Não é só com Deus. Você também vai precisar de equipe humana. Viu, Ju? Nós vamos precisar, irmão Jucimar, de equipe humana. Vamos precisar. Deus falou: pega os anciãos. Então Deus vai mostrar a gente quem vai trabalhar na nossa equipe. Porque não é todo mundo. Que tem gente que só atrapalha. Sabia? Mas Deus vai mostrar quem vai trabalhar com a gente. Amém? Amém. E aqui Deus falou: pega os anciãos. Agora, terceira questão, apoio ou seja, a necessidade da equipe apoiar o líder. Dá uma olhada no versículo 6. Eis que eu estarei diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairás água, e o povo beberá. Ponto. Moisés assim fez diante dos olhos dos
ancião, eles deram apoio. Imagina, vamos lá comigo, eu vou lá tocar na rocha, Deus falou que vai acontecer. Ah, Moisés, se você quiser, vai sozinho. Você deve estar de brincadeira comigo. Você está querendo dizer que vai sair aquela pedra seca ali, você está me dizendo que vai sair água dali? Tenha santa paciência. Era só essa que faltava. Você sabia que tem gente assim? Você está contando a visão que Deus está dando. Você está preparando a igreja, os irmãos, o povo. Mas tem gente que não acredita que Deus vai fazer o milagre. Não te apoia. E aqui o líder precisava de ser apoiado, querido diácono Gediel. Então, Deus orienta. E os anciãos, vamos embora, estamos contigo. Ninguém reclamou, ninguém pediu, ninguém atrapalhou. Eles foram juntos. Depois, precisamos ter cuidado com as guerras em Refidim, porque a palavra Refidim significa lugar de descanso. Olha o versículo 7. Clamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque temeram o Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós ou não? Em versículo 8, então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. A palavra Refidim significa lugar de, eu já falei aqui nessa noite, de descanso. Lugar de descanso, viu, Ian e Maiane? Lugar de descanso. Quando eles estavam naquele lugar de descanso, quem é que veio atacá-los? Depois que eles beberam água, estavam ali tranquilos com as famílias. Quando a gente está tranquilo, quando a gente recebe algo de Deus, querido irmão Marcos, o inimigo, irmã Jaqueline, se levanta. Se levanta. Quando está tudo bem, aí, irmão Natal, o inimigo se levanta. E aí, quem é que vem? Amaleque. Os amalequitas. Quem é Amaleque? Os amalequitas são descendentes de Esaú. É um neto de Esaú. O neto de Esaú que casou-se. O neto de Esaú, na verdade, é filho de Elifaz. Filho de Elifaz. E esse neto de Esaú, em Gênesis 36, versículo de número 12, explica isto. Também em Gênesis 14, versículo 7, tem ali o nome Amalequita, embora os Amalequitas ainda não existiam. Então, isso é chamado de argumento anacrônico, é um anacronismo. Pastor, que nome é? Como é que é? Dá para repetir? Anacronismo, argumento anacrônico. O que é isso? Anacronismo. Bom, aqui, há 26 anos atrás, o irmão Walter se lembra, que aqui não era igreja. Isso aqui era uma construção. O rapaz estava construindo aqui, isso aqui é um lugar era um ponto de comércio. Nós entramos aqui dentro, o irmão Walter estava comigo, abraçamos a coluna, lembra, irmão Walter? E nós oramos, era um ponto de comércio. Isso há 25 anos atrás. Aí, esse era um ponto de comércio. Aí eu estou contando a história. Imagina que há 25 anos atrás, um rapaz deu um soco no outro, aqui em frente a esse local aqui. Só que eu estou contando isso hoje. Ao contar hoje, como vocês sabem que aqui é a igreja, eu falo assim, rapaz, há 30 anos atrás, aqui em frente à igreja, ó, camarada cercou outro aqui, deu um soco na cara, aqui em frente à igreja. Eu estou citando a igreja. A igreja hoje existe, só que há 30 anos ela não existia. Só que como eu estou contando hoje a história, e a pessoa que sabe que aqui tem uma igreja, para ela identificar um lugar, eu falo, há 30 anos atrás, aqui em frente à igreja. A igreja não existia naquela época, mas eu falo em frente à igreja. O nome disso é anacronismo. Entendeu? Então, Moisés está contando coisas
Porque em Gênesis capítulo 14, versículo 7, os amalequitas não existiam ainda, mas como Moisés conheceu os amalequitas, e ele está contando uma história passada, ele falou, os amalequitas, mas aqui é um argumento anacrônico, porque os amalequitas só surgiram depois da descendência de Esaú, filho de um camarada chamado Elifaz, casado com uma menina chamada Tímina. Ok? Muito bem. Deus manda destruir os amalequitas em algumas ocasiões, em Deuteronômio 25, 17 a 19. Depois, Deus manda o rei Saul, quando vai com uma guerra contra a amalequita, e o rei Agag, lembra? Que manda destruir tudo, e Saul não destrói. Então, depois, os amalequitas, eles deixaram de existir no período do Império Persa, mas até hoje, o espírito dos amalequitas ainda estão por aí. Se você ouvir um discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ele vai chamar os árabes de amalequitas. Esse amalequita, porque são inimigos de Israel. Então os amalequitas foram os piores inimigos de Israel. Ok? Então, quando eles estavam, o povo de Israel estava bem, esse descendente de Esaú, amalequita, versículo 8, vieram numa guerra contra eles quando estava tudo bem, no lugar de descanso, no lugar da paz. Eles vieram contra eles, irmã Silvana. E agora, irmão Nilo, o que nós aprendemos aqui, quando esses inimigos vêm? Primeiro, nós aprendemos que os anciãos, nós aprendemos aqui, a primeira coisa que nós aprendemos quando os inimigos vêm, é que precisamos confiar e delegar alguém da equipe. No meio da guerra, Moisés delega a Josué, versículo 9, pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Quem era Josué? Um jovem. Pertencia à equipe de quem? De Moisés. E o que Moisés faz? Moisés vai lá com espada na mão? Não, ele delega a Josué. Ele confia em Josué. Josué, vai, escolhe os homens e parte para cima, meu filho. É preciso, olha aqui, na travessia do deserto, irmã Eliane, nós precisamos, irmãos, aqui, e vocês me escutam falando isso aqui, meu irmão Carlos, vocês me escutam falando isso, vocês acham, eu uso tudo isso no meu ministério. Nós precisamos de montar equipes e pessoas que vamos delegar, só que nós não vamos delegar a qualquer pessoa. Vamos delegar a quem confiamos. Eu pergunto aos irmãos, essa semana, eu fui lá no computador, Sistema Fiel, e eu dei uma olhada em alguém que a gente vai pensando para colocar na equipe, né? Fui dar uma olhada. Aí eu coloquei nos últimos 6 meses se era dizimista. Nenhum dízimo. Aí eu falei, talvez ele está dando junto com a esposa. Pesquisei da esposa também, nem ela, nos últimos 6 meses. Aí eu peguei e falei assim, mas talvez, né? Vamos dar uma chance. Vamos ver de dezembro do ano passado até hoje. Busquei, apareceu a resposta lá, 0. Durante o ano de 2024 inteiro, nem esse rapaz e nem essa irmã, são casados, não deram nenhum centavo de dízimo. Você pega o Arthur da Valentina, você bota lá a ficha dele, tem lá um montão de dízimo. Aí você pega um homem casado, membro da igreja, que chega na hora da ceia, com a cara de pau, pegando. Desobediência à palavra de Deus. E a Bíblia diz, aquele que come, bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. É sério. A pessoa passar uma fase, procurar o pastor e tal, não está sendo infiel.
A pessoa chamou o pastor, conversou, não está escondendo nada. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes até a pessoa precisa de ajuda, a igreja socorre, leva uma cesta básica, ajuda. Mas outra coisa é a pessoa entrar meio, sair meio e falar nada. Você até acha, eu sinceramente não sabia que essa família era assim. Eu não sabia. Fiquei surpreso, sinceramente. Porque tanto que eu ensino, tanto que eu falo, tanto que eu peço. Porque, irmão, quando a pessoa tem coragem de fazer isso, tem coragem de fazer qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Tem coragem de ficar adulterando. E na igreja com a cara mais tranquila. Isso é muito sério. É lamentável. Então vocês acham que eu devo confiar num cargo a uma pessoa dessa? Sim ou não? Vocês acham? Hein, irmãos? A igreja não é minha, mas é do Senhor Jesus. Cara de pau, né? Então, tem que ser homens fiéis, leais. Depois, delegar. O trabalho de equipe deve ser distribuído, material e espiritual. Olha o versículo 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e U subiram aonde? Ao cume do outeiro. Enquanto tinha alguém no material, na guerra, espada, lança, guerreando. Quando alguém estava lá no material aqui, nós vamos ao cume do outeiro. E nós vamos ficar lá orando. Vamos ficar lá buscando a Deus. Isso é espiritual, sim ou não, gente? Olha o versículo 11. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele baixava a mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. E por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo da mão dele, para que mostrasse-lhe, para que assentasse sobre ela. E Arão e U sustentavam as suas mãos de um lado e do outro. Assim ficaram suas mãos firmes até o pôr do sol. E assim Josué desfez Amaleque ao seu povo ao fio da... a mão de Moisés ficava pesada e não aguentava, era velho. Arão e U segurou a mão dele de um lado, Arão de um lado, U do outro, botaram a pedra. Está vendo, irmão? É muito importante as mãos de quem Deus escolheu para estar na frente. Por que Arão e U, já que a mão dele cansou, Arão era sacerdote. Arão era o sumo sacerdote. Moisés cansou, deixa aí, Moisés. A gente vai levantar a mão aqui, deixa estar. Ia adiantar? Não. Na obra de Deus não tem muita explicação. Tem obediência. Tem obediência. Obedece que dá tudo certo. Desobedece, não dá nada certo. Assim, a obra de Deus é cheia de mistério, irmão Jusimar. Cheia de mistério. E a desobediência é um pecado, querido irmão Adilson. Pecado grave. Desobediência, irmão Valde, é um pecado grave. Mas ali Arão, irmão, felizes são aqueles que são Arão e U na obra de Deus. Porque tem gente que quer estar na frente, né? Às vezes Deus te levantou para você segurar o braço de alguém. Você está entendendo? Às vezes Deus te levantou. Se imagina Arão e U falar, pai, esse filhote aí. Eu que vou levantar a mão aqui, ó. Aleluia. Eu que vou estar na frente. Imagina se você pensasse isso. Mas na obra de Deus não é assim. É onde Deus nos coloca. Se Deus nos colocou ao lado de alguém, segura a mão dele. Você já está fazendo uma grande obra, sustentando a mão dele. Ó, enquanto isso, o povo de Israel está vencendo. Aleluia! Agora, quando tiver divisão, quando tiver inveja, quando quiser um tomar o lugar do outro,
Israel não vai crescer, não vai prevalecer. Vocês estão entendendo, amados? Foi isso que aconteceu. E agora eu quero terminar. Olha lá. Versículo 14. Então, disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que totalmente hei de riscar a memória de Ameleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a nossa bandeira. Em hebraico, Jeová, quem sabe? Nissim. Jeová, a nossa bandeira, significa o quê? Ele que nos dá a vitória final. Ele nos conduz até a vitória final. Que depois de vencido o inimigo, você só coloca a bandeira depois que vence o inimigo. Aí levanta a bandeira. Enquanto não derrotar o inimigo totalmente, não tem bandeira. Mas o Senhor é a nossa bandeira. Ele vai nos conduzir à vitória final. Aleluia! Não sei os amalequitas que você está enfrentando, mas para você vencer a amalequita, alguém tem que estar no cume do monte orando por você. Alguém, a importância do trabalho de equipe. Enquanto alguém está na espada, alguém está no cume do monte. E mesmo no cume do monte, olha a equipe, alguém tem que segurar a mão um do outro. Aleluia! Moisés sozinho no monte não ia vencer. Arão e Hur sozinho não ia vencer. Cada um tinha que fazer um pouco. Alguém guerreava lá embaixo, alguém orava no monte. Alguém empunhava a espada, mas alguém estendia a mão e intercedia pelo povo do Senhor. Olha a importância do ministério da oração, da intercessão. Olha a importância de estender as mãos, da imposição das mãos. Olha a importância do trabalho de equipe. Olha aí, Arão e Hur. E agora versículo 16. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Ameleque de geração em geração. E até hoje, por isso que Benjamin Netanyahu falou, de geração em geração, ele cita a Bíblia, Ameleque. São aquele que quer vir contra o povo de Deus, amalequita. E os irmãos não acham que tem amalequita espiritualmente? Não, tem. Tem muitos amalequitas espirituais que estão se levantando porque nós estamos no deserto, caminhando para chegar onde? Na Canaã celestial. E tem gente que quer atrapalhar. Pastor, vamos chegar no lugar que vai faltar água? Sim. Lugar que enfrentaremos dificuldades? Sim. Como é que faz? Clama ao Senhor. Mas o que, pastor? Coloca os anciãos. Mais o que? Forma equipes. Mais o que? Delegue. Mais o que? Enquanto alguém combate, alguém ora. Forma equipe. Ajudemos uns aos outros. Contemos um com os outros. Aleluia. E assim nós vamos vencer os amalequitas. Porque o Senhor é a nossa bandeira. Você pode dizer amém? Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Em o nome de Jesus. Irmã Duda, tem aqui um negócio para você entregar a você, tá? Você vai para sua mãe. Tá bom? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos orar? Aleluia. Eu não sei se você está enfrentando a amalequita.